Olá, dando continuidade ao nosso curso, vamos agora falar sobre modelagem de paredes. Temos aqui já nossa base em DWG inserida, como mostrei no vídeo anterior. Então vamos começar a explorar nossa ferramenta de paredes. Bom, nossa ferramenta encontra-se no menu Modelagem, aqui, Paredes. Pois bem, uma vez que você selecionou esse elemento, essa ferramenta, você tem algumas opções de edição. Primeiro, você pode vir direto em definições de parede, e aqui você tem a geometria da sua parede, você tem o tipo de perfil que ela vai ter, se é um perfil simples, se é um perfil que você pode definir ou usar um dos pré-definidos que a gente já enviou no template, que a gente vai enviar, aliás, no template do curso pago, e se você vai fazer algo com um perfil mais pessoal, em níveis diferentes, por exemplo. Vamos usar aqui o nosso perfil já definido. Nessa aba você define a altura da sua parede e a distância da mesma em relação à cota zero. Aqui você define qual piso em que ela vai ficar, a angulação em que ela vai ficar, e no caso de você escolher esse tipo de perfil, nessa ferramenta você escolhe o modo de desenhá-la e pode definir também sua espessura. Como a gente já tem esse perfil pré-definido, definimos também a espessura da parede, então aqui essa ferramenta fica desabilitada. No máximo nós podemos mudar aqui, por exemplo, para colocar, digamos, uma parede a 35 graus, a 45 graus. Pois bem, aqui nós temos linha de referência, se vamos desenhar a partir da face externa, do centro da parede ou da face interna, e a distância da linha de referência até a face que a gente escolheu, se interna, se externa ou até mesmo do centro. Planta e corte, deixa eu aumentar aqui essa janela. Planta e corte, basicamente, a gente define em quais pisos nosso elemento vai aparecer, se em todos os pisos, apenas no piso de origem ou em todos os pisos relevantes, o modo como ele vai aparecer nos pisos acima ou abaixo. Quando ela estiver mostrada, exibida em projeção, como que ela vai aparecer, se em todo o modelo, se apenas uma parte, conforme a gente defina. Superfície de corte, aqui a gente define basicamente a caneta que a gente vai usar, e nos contornos a gente vai definir também as canetas que a gente vai usar dela como o símbolo, como é que ela vai ser simbolizada aqui no nosso desenho. Em modelo nós escolhemos nosso material, temos toda essa biblioteca disponível e podemos também criar novos materiais, como eu vou mostrar mais adiante. Podemos escolher para a face externa, topo e para as laterais da parede e para a face interna. Podemos definir todo um material para elas ao mesmo tempo criando esse link, ou podemos escolher aleatoriamente cada uma delas separadamente. Ordem de junção. Basicamente, a prioridade em que uma parede tem em relação à outra. Por exemplo, eu posso ter duas paredes se juntando de maneira perpendicular e uma aparecer e a outra não. Quer dizer, aparecer por baixo, ou seja, como se uma tivesse prioridade para aparecer mais do que a outra. Deixando tudo igual, elas se completam. Eu vou mostrar isso na hora de modelar. Aqui em categorias. Primeiro, temos aqui tipo de elemento, se é uma parede, mobiliário, um membro, uma luminária, lâmpada, uma laje. O nome da nossa parede, que a gente pode mudar. Função, se estrutural ou não estrutural. Posição, se interna ou externa. Aqui a gente vai mudar mais para frente, eu vou mostrar como é que faz, mas aqui a gente escolhe se ela vai ser uma parede existente, uma parede a demolir ou uma parede a construir. E as propriedades basicamente são ligadas à identificação do nosso elemento, para a listagem do mesmo.
Ok. Essas opções que a gente tem aqui, a gente também vai ter em toda essa aba que tem aqui, ó. Conforme a gente vai girando o scroll, a gente tem todas essas possibilidades também de alterar. Primeiro, vegetal. Vegetal é como ele se refere a nossas layers. O português utilizado no ArchiCAD é o português de Portugal. Então, em Portugal, eles usam muito alguns termos que a gente meio que confunde. Vegetal, por exemplo, é o que eles chamam de layer, porque eles partem da regra de desenho à mão. A gente desenhar em vários vegetais diferentes para mostrar etapas diferentes do trabalho. Outro elemento que vocês podem se confundir, por exemplo, quando vocês forem escolher uma textura e está lá escrito betão poroso. Betão, na verdade, é concreto. Então, já adiantando para evitar algumas confusões. Bom, escolhemos aqui nossa layer. E aqui nesse elemento nós temos as formas de desenhar. Se uma parede única, se uma parede em polyline, um retângulo definindo através de uma diagonal ou um retângulo desenhado através de um lado e selecionando um terceiro ponto desse retângulo. Vamos começar com o polyline. Nós podemos também desenhar uma parede em círculo através do seu centro e definindo um ponto. Nós podemos definir através de dois pontos, definindo também nossa abertura, ou a angulação no caso, e podemos desenhar uma parede em círculo através das nossas tangentes. Essa daqui, na verdade, é uma parede trapezoidal. Seria uma forma não convencional que a gente não está tão acostumado a desenhar aqui. Mas existe também essa liberdade de uma forma totalmente diferente e não usual de uma parede. Vamos então manter inicialmente aqui a nossa polyline e ao longo do vídeo eu vou mostrar de maneira bem rápida como é que a gente pode fazer também, por exemplo, uma parede curva. Face externa é o que a gente já tinha mostrado, né? Se você vai desenhar a partir da face externa, centralizada ou interna. O modo de perfil que você vai escolher. E dentre os perfis que a gente vai enviar no curso, já inseridos no template, nós temos, por exemplo, divisórias, como a divisória com isolamento acústico em gesso. Temos, por exemplo, paredes em drywall. Temos muro de contenção. Parede de 15 centímetros, de 20 centímetros, 25. E paredes com blocos. Nós temos aqui planta e corte, os mesmos elementos que tínhamos visto anteriormente nessa janela. Temos aqui a dimensão da nossa parede, no caso sua altura e sua distância em relação à cota zero. Como já vamos trabalhar com perfil, definir livremente a espessura da parede já não é necessário. Escolhemos se deixamos a parede com perfil sempre igual, no caso de 15 centímetros, se vamos angular ou se deixamos a base dela um pouco maior. Com relação ao material, como tínhamos visto anteriormente, como escolher um material para toda a parede ou selecionar cada face isoladamente. Usar limites da zona do desenho. Reduzir apenas a área de zona, sem efeito, enfim. Isso aqui a gente vai ver mais aprofundado. A identificação do elemento, podemos chamar, por exemplo, de parede externa. 01, digamos. Temos que numerar para ajudar o programa a gerar uma listagem para a gente desses elementos que a gente vai criar. O tipo, categorias e propriedades, como eu havia mostrado. Bom, vou começar aqui a desenhar e elementos como, por exemplo, estado de renovação, ele vai poder aparecer mais. E aí eu vou poder me aprofundar melhor. Note, já começou externo, correto? Então, uma vez que eu começo a desenhar, eu não preciso sair da ferramenta para poder desenhar a partir desse ponto. Eu posso simplesmente mudar aqui. Ok?
Note que ele vai me dando linhas guias. Perceba, essa azul e quando está perpendicular também. Temos aqui. Deu um pequeno erro, ela ficou torta aqui. Temos essas duas paredes, onde essa aqui está avançando. Então, como é que a gente pode juntar elas? A gente pode clicar em interceptar. Veja que ela já se funde uma a outra e elimina esse pedaço que estava sobrando. Pois bem. Bom. Vamos então ver aqui, usar como exemplo essa parede, para mostrar algumas coisas que eu queria aqui. No caso, vamos então mostrar rapidamente alguns perfis. Um tipo de divisória, nós temos aqui, conforme nós escolhemos o nosso perfil, ele muda automaticamente, segundo o que a gente já tem definido como perfil. Drywall. Muro de contenção, note, ele é mais espesso, ele é feito em pedra. Temos aqui nossa parede de 15, que não é a que vamos usar. Nossa parede de 20, que é a que estamos usando para a parede externa. Temos aqui, por exemplo, parede em bloco de concreto, com a textura que eu já criei e vou ensinar no curso a criar também. Tijolo com reboco em uma face, por exemplo, eu posso ter também. Bom, temos então aqui a nossa parede externa, correto? Então agora a gente vai começar a fazer a nossa parede interna. Selecionamos novamente e aqui uma dica importante, uma observação importante. Uma vez que eu selecionei minha parede, eu comecei a desenhar. Desisti, seja lá qual for o motivo. Eu apertei ESC uma vez. Ele sai do desenho que eu estava, mas note, ele começa a fazer normalmente outra parede se eu clicar e começar a desenhar. Então, apertei uma vez, ele saiu daquele desenho. Apertei duas vezes, ele saiu do comando parede e voltou para o comando seleção, que é a nossa ferramenta seta. Ok? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer interna. Então, o que eu tenho que fazer? Selecionei minha parede, escolhi minha layer. Vejamos. Parede interna. Seleciono também meu perfil. Eu vou usar aqui uma parede de 15. E começo a desenhar normalmente. Note, eu tenho aqui um pequeno conflito, porque essa parede, na verdade, ela é um pouco mais... Ela tem diferença entre a espessura do seu acabamento, do seu cobrimento. Então eu vou mudar isso mais pra frente. Vou mostrar pra vocês como é que faz ao longo do curso. Aqui. Modificamos novamente aqui. E tenho aqui minhas paredes internas. Ok. Então, voltando aqui a esse menu e usando novamente essa parede como exemplo. O que eu tenho aqui? O que a gente não conseguiu modificar? Primeiro, a gente modifica aqui. Vamos chamar aqui então de parede externa 01. Tipo de elemento, parede, categorias e propriedades. Ela está aqui com uma parede existente, eu posso definir ela como demolir,
ela já some, né, já que eu não estou na planta de demolição. Pode ser construir, também não, ela já está em outra forma de exibição, é a parede existente, no caso. Isso também vai ser aprofundado no curso. Então, vamos mantê-la como existentes. Mantemos aqui em todos os filtros relevantes, ou seja, para o tipo de visualização que eu quero, no caso, paredes existentes apenas. E aqui, note, eu tinha mudado antes o nome para parede externa e mudou aqui automaticamente. Isso aqui é a identificação do meu. Eu posso colocar, por exemplo, como etiqueta paredes externas. Ok. Outro elemento aqui que eu posso mudar, se ela é estrutural ou se ela é não estrutural. No caso aqui nenhuma delas é, a gente ainda vai inserir uma estrutura. E se ela é de interior ou de exterior, no caso essa daqui é de exterior. Ok. Já defini e já classifiquei minhas paredes. Então, eu tenho aqui essa parede externa. Ok, só que essas outras paredes também são externas. Então, como é que eu faço? Eu posso pegar todas elas e definir conforme eu defini essa daqui. Ou eu posso fazer o seguinte. Seguro Alt C. Note, aparece um conta-gotas. Eu capturo as propriedades dessa parede e digito Ctrl Alt C. E agora eu tenho uma seringa. E eu só preciso, cada vez que eu aperto esse Ctrl Alt C, eu aplico as propriedades a essas demais paredes externas. Ok. A mesma coisa eu posso fazer para a parede interna. Então vamos pegar todas elas aqui. Ela já está na linha certa, correto? Então também já está com o perfil correto. Sua altura também. Então vamos aqui, começar aqui. Parede interna 01. Ok. Tipo de elemento, parede também. Categorias e propriedades, ok. Eu já tenho aqui o nome. Função não estrutural. Interior. Existente. Todos os filtros relevantes. E aqui nós podemos também mudar a nossa etiqueta. Paredes internas. Ok. Classificadas, aliás, nossas paredes internas. Bom, agora a gente vai fazer aqui a nossa parede da área de serviço e eu vou mostrar como é que você deixa também o elemento visível, no caso, abaixo da linha de corte, né? Isso aqui é bem rápido, na verdade. Ah, outra coisa. Por que ela já ficou exatamente assim? Igual a definição da minha parede externa. Porque uma vez que eu seleciono o comando Alt C, e capturo as propriedades de um elemento, eu transformo isso em padrão. Então, por exemplo, se eu capturei as propriedades de uma parede, todas as paredes que eu for desenhar depois disso vão já ser desenhadas segundo as propriedades daquela parede cujas características eu capturei. O mesmo vale para objetos 3D, o mesmo vale para janelas, portas. Capturou as definições, ela transforma em padrão. Se você quiser, você faz uma onda diferente, como por exemplo, eu vou fazer algumas modificações aqui e vou desenhar uma nova para vocês verem que ela já vai vir igual a essa. Primeira modificação que a gente vai fazer. Ela não precisa de 3 metros, vamos colocar por exemplo com 1. Ok, note. Aqui ela está em corte, ela está com mais de 1,5 m de altura. Então, ela vai ser vista como se estivesse realmente sendo cortada. Essa daqui está em vista, ela está abaixo de 1,5 m. Então, a primeira coisa que muda é a visualização. As demais a gente não precisa, porque não muda nada. Ela também não é estrutural e ela é também parede externa. Então, a gente só precisa mudar, nesse caso,
as alturas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Alt C, pronto, capturei. Não preciso transferir para outra parede, eu só preciso vir aqui, ó, e desenhar. Note, ela já não vai ser desenhada como essa daqui. Se eu capturo, ela já foi desenhada como essa daqui, ou seja, ela já pegou, captura os elementos, as características dessa parede e transferiu para a próxima que foi desenhada. Então vou capturar dessa aqui novamente e ó, ela já desenha exatamente do mesmo jeito que essa parede aqui. Bom, terminamos aqui então a parte das nossas aulas referentes à modelagem de parede. Na próxima a gente vai começar a inserir portas e janelas, ok? Até o próximo vídeo.